Em 1940, houve um período de pouca ação conhecida como Guerra da Mentira. A partir de 1940, os alemães iniciaram suas ofensivas pela Europa e conquistaram Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, França, entre outros. As grandes conquistas alemãs deixaram o alto comando nazista entusiasmado com as capacidades de guerra do país. Esses avanços só foram possíveis por causa da tática de guerra inovadora para a época que coordenava ataques múltiplos de diversas forças do exército alemão. Essa tática foi chamada de Guerra Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques, seguido pela Luftwaffe, que bombardeavam os pontos específicos da cidade, e depois abriram espaço para as tropas. Esse método se tornou muito eficaz. Essa parte da França era praticamente impenetrável, então os franceses achavam que a Alemanha iria fazer como na Primeira Guerra, invadir o centro da Bélgica e chegar até eles. Então eles mandam seus melhores soldados junto com o exército expedicionário britânico para a Bélgica. Enquanto isso, os alemães estavam sim invadindo a Bélgica. Porém, por aqui, essa é uma área com uma floresta densa, e os franceses não achavam que seria possível o exército passar por aqui. Bem, eles estavam errados. Com isso, os alemães fecham os aliados e vamos empurrando até Dunkerque, sabendo que seria impossível retomar dos territórios. Eles são evacuados para o Reino Unido, deixando todo o seu equipamento para trás. Os franceses já estavam com dificuldades para enfrentar os alemães, mas aí a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha e a França não resiste. Em 14 de julho, a bandeira nazista é hasteada na Torre Eiffel. A França assinou o Tratado de Rendição no mesmo trem que a Alemanha assinou da Primeira Guerra. Ela foi dividida em duas partes, a parte ocupada e a zona livre, que era como um estado fantoche da Alemanha. A França de Vichy controlava as colônias. As três potências, Alemanha, Itália e Japão, tinham muita coisa em comum e então criam o Pacto Tripartite, ou basicamente o eixo. Além disso, outros países entram como Romênia e Hungria. Então, sem muito o que fazer, Hitler resolve pôr em prática a Operação Barbarossa. E com mais de 3 milhões de homens, não só alemães, mas de vários países, começam a invadir a União Soviética. Ué, mas espera aí, eles não tinham um pacto de não agressão? Sim, e daí? A Alemanha só tinha feito pacto para poder invadir os países da Europa Ocidental em paz. Aquele mesmo plano da Primeira Guerra Mundial, sabe? Para depois assim invadir a União Soviética. Além disso, como o Reino Unido não se rendia, Hitler sabia que a entrada dos Estados Unidos iria acontecer cedo ou tarde, então eles precisavam do vasto território russo. Então a Alemanha vai com toda a força para cima da União Soviética e ela acaba entrando do lado dos aliados. A Alemanha vai com tudo para cima dos soviéticos, invadem o país em três direções. A primeira foca no norte até Leningrado, a segunda foca na capital Moscou e a terceira em Kiev, território de ucraniano. A Alemanha estava indo bem em território soviético e as pessoas de regiões como os países bálticos e ucranianos viam o exército alemão como libertador. Para eles, qualquer coisa era melhor que os russos, ou pelo menos esse era o sentimento inicial. Muitos judeus das áreas dominadas da Rússia eram executados em massa, o chamado Holocausto por bala. Mas isso era muito massivo para os executores. Então, em 1942, eles começaram a usar câmaras de gás. A Alemanha chega em Leningrado. Seu plano é circular a cidade ao invés de invadir. Eles iriam bombardear a cidade e impedir a entrada de suprimentos. Até esse momento, o exército alemão tinha dominado boa parte da Rússia. Porém, a Wehrmacht era um exército feito para ataques rápidos. E como o território russo era extenso, o exército começou a se cansar. Com os suprimentos escassos, eles passam a pegar suprimentos dos lugares que dominavam os soviéticos. Perceberam isso e resolveram que antes do lugar ser dominado, os moradores deveriam destruir tudo, para que assim os alemães não tivessem de onde tirar suprimentos. Dali, bem, isso funcionou e o exército foi ficando cada vez mais cansado e não conseguiu avançar como antes.